Lucas 4, 14 a 21. E você vai reconhecer algo que nós já lemos no início deste culto. Diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Que Deus nos abençoe nesta breve reflexão. Meus irmãos, há cerca de um ano atrás, após um retiro de carnaval, em que nós tratamos dos dons espirituais, nós começamos a orar a Deus para que Ele desse à igreja, desse aos irmãos, especialmente aquele dom que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios 14, um dom que edifica a igreja, o dom de profecia, que Deus falasse por meio da igreja, Deus falasse aos nossos corações também por meio dos irmãos agraciados com esta percepção espiritual por meio de uma profecia. Nós tivemos a oportunidade de, há pouco tempo em seguida, ouvir algo que Deus colocou no coração da minha esposa, da Adriana, e que teve como base, como fundamento, o texto que nós lemos no início do culto, Isaías 61. Deus ali estava nos relembrando algo que já fora dito a respeito desta igreja, algo que surgiu também como uma palavra ao bispo Walter, muitos anos atrás. Deus quis nos lembrar que estas portas estão abertas, não apenas para o nosso conforto, para que esse lugar fosse um lugar seguro, agradável, né, onde pudéssemos ter comunhão, sem grandes receios, mas Deus queria lembrar que estas portas estão abertas também para que os aflitos, os oprimidos, os cativos, os cegos pudessem por aqui entrar e encontrar uma igreja preparada para recebê-los. Isso Deus quis nos lembrar, que nós somos um lugar de refúgio para todos esses que caminham em trevas. Hoje eu quero voltar a essa reflexão, considerando principalmente o que nós temos aprendido no livro de Atos dos Apóstolos, que também, pregar em Atos surgiu após essa percepção de que nós deveríamos visitar novamente esse conceito básico do que é a igreja. O que é a igreja, como a igreja cumpriu a sua missão, como a igreja pregou o evangelho, e a história de Atos nos mostra isso. Então, não é apenas relembrar a reflexão de mais ou menos um ano atrás, mas é considerá-la agora com tudo aquilo que nós aprendemos sobre Atos como pano de fundo. Como os irmãos puderam notar aqui em Lucas 4, as palavras de Jesus na sinagoga são as mesmas palavras lá de Isaías 61. E sempre quando o próprio Jesus ou algum apóstolo cita o Antigo Testamento, nós devemos ir até ele, até o texto antigo, e investigar o seu significado. E o que Isaías está falando lá, em breve resumo? Isaías está tratando sobre esta figura do Messias, este ungido do Senhor. Embora possa até falar sobre ele mesmo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele, como profeta, ele tinha de fato o Espírito de Deus. Creio que as palavras ali são melhor aplicadas àquele que haveria de vir, àquele sobre quem Isaías já estava cantando, profetizando já há muitos capítulos antes do 61.
alguém que traria consolo ao seu povo, é assim que começa, por exemplo, o capítulo 40, alguém que inauguraria um reino eterno, que derrotaria os inimigos de Deus, mas que também seria um servo sofredor. Então Isaías, aquele que é chamado de o profeta evangélico, ele anunciou de fato o evangelho, cerca de 700 e poucos anos antes da vinda em carne do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que não haveria então um livro mais apropriado e talvez palavras mais apropriadas para que Jesus inaugurasse o seu ministério. Em Lucas 4 nós estamos no início aqui do ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, e ele está mostrando de maneira muito direta e muito simples: hoje se cumpriu esta palavra do Antigo Testamento, eu sou aquele que Isaías anunciou, eu sou o Messias. Ele mesmo disse isso: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, eu estou aqui, aquele que sobre quem Isaías profetizou. E Jesus, ele usa esse texto de Isaías para falar um pouco da sua missão como Messias. O que ele faria e como ele faria. Então, crianças, na sua folha você tem aí uma primeira nuvenzinha, né? No canto superior direito da sua folha, eu também tenho a minha. Canto superior direito da sua folha, você tem uma espécie de nuvenzinha. Você vai escrever assim: a missão de Jesus. A missão de Jesus. E como eu sempre digo aos irmãos da escola bíblica, aqui tem mais português do que teologia, porque se você souber, por exemplo, identificar os verbos, você já consegue achar o significado desse texto. Então vamos a eles, né? A partir do versos 18 e 19. Como é que Jesus anuncia a sua missão? Por meio de verbos, de ações que têm significados semelhantes. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar. Ele me enviou para proclamar, para libertar, para proclamar. Você vê que dos verbos utilizados aqui, né, nós temos todos eles, se libertar tiver esse sentido que eu creio que tem, de um anúncio com poder. Um anúncio que iria mudar a história destes que Jesus aqui elenca. Então a missão do nosso rei, a missão do Messias, como Jesus definiu a sua missão, pode ser resumida de maneira muito e muito simples: anunciar o Evangelho. Então, para onde é essa setinha, né? Dirige aqui na nuvenzinha do meio, você vai botar isso: a missão de Jesus, setinha, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, as boas notícias, as notícias de salvação, libertação, de luz em meio às trevas. E a quem esta notícia está sendo dirigida? A quem essa notícia seria dirigida a partir deste momento? Jesus, com base no texto de Isaías, nos mostra aqui algumas categorias de pessoas. Então você está vendo aí, crianças, os bonequinhos na sua prancheta? São 4 bonequinhos, do lado deles tem um campo também para você escrever o que nós vamos dizer aqui. A quem esta mensagem de boas novas era dirigida? Jesus cita aqui os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos. 4 grupos: os pobres, os presos, os cegos e os oprimidos. Exatamente essas palavrinhas que você vai escrever aí ao lado dos bonequinhos: pobres, presos, cegos e oprimidos. Mas esses grupos são, digamos, uma pequena amostra, não é uma relação fechada. É só esse, então eu tenho que interpretar de maneira restrita. Qualquer pessoa fora desses grupos também está fora da missão. Não é isso. Creio que tanto Isaías quanto Jesus
está nos dando aqui, né, vários nomes para um mesmo grupo. São várias facetas, são vários tipos de pessoas, mas que todas elas pertencem ao mesmo grupo. O grupo que o próprio Jesus chamou de os perdidos. Naquele que talvez seja o versículo-chave do Evangelho de Lucas, Lucas 19:10, que diz que Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. O perdido, que pode ser o cego, o oprimido, o cativo, não importa como esta perdição, esta distância de Deus, essa separação de Deus se manifeste na vida daquele que receberia a mensagem de boas novas. Jesus também chamou esse grupo de os doentes. Em mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 31, ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então todos esses que estão aqui enumerados formam este grande grupo de necessitados, perdidos, doentes e que carecem das boas novas. Portanto, meus irmãos, é correto concluirmos que o anúncio do Evangelho, o anúncio das boas novas, está destinado a todos aqueles que carecem de salvação, devido à sua pobreza, prisão, cegueira, opressão, doença, perdição espiritual e não apenas material. Estes são os destinatários desta mensagem. E muitos, sabemos isso pelo próprio ministério de Jesus, vão se julgar sadios, vão se julgar como alguém que não necessita disso. Serão como aquele fariseu, né, que batia no peito e disse: eu não sou como aquele publicano, eu oro, eu jejuo. Ou seja, há pessoas que vão se justificar diante de Deus, mas há aqueles corações nos quais o Evangelho será depositado, que sabem que não têm justiça alguma em si mesmos, sabem que não são aprovados diante de Deus pelos seus méritos, e irão reconhecer que são totalmente carentes, necessitados, cegos e que precisam das boas novas. Então esta é a missão de Jesus: anunciar, proclamar. Para isso ele veio. Ele faria isso por meio de palavras, e ele faria isso também por meio dos sinais que testificariam, que acompanham a mensagem. E muitas vezes aquilo que Jesus fez serviu de pontapé inicial, serviu de contexto, para que ele então ensinasse de maneira mais clara o porquê que aquilo estava acontecendo. Um exorcismo, uma libertação de demônios, uma cura. Jesus nunca quis dar um espetáculo público. Jesus nunca quis fazer com que aquilo fosse apenas uma espécie de show espiritual. Não, era o ensejo, era o motivador para que ele então ensinasse a respeito de si e da sua missão, dizendo basicamente: olha, aqui o que vocês estão vendo é o reino de Deus que chegou. O reino de Deus chegou, e tudo isso, as curas, a libertação, aponta para um reino pleno no futuro. Eu sou esse rei, eu já vim inaugurar esse rei, portanto, aqui está o reino. Por incrível que pareça, o que nós vimos Jesus fazer é apenas um pequeno flash do que nos aguarda na eternidade, quando não haverá mais doença, não haverá mais opressão, não mais haverá dúvida, não mais haverá tentação. E Jesus estava nos mostrando isso. Este reino chegou, eu vim anunciar isso, eu sou o rei deste reino. Mas como Jesus faria isso? Como Jesus cumpriria esta missão, considerando que ele se esvaziou da sua glória, se fez um de nós e de fato verdadeiro homem, plenamente homem, como eu e você, em tudo semelhante a nós, com exceção do pecado? Como Jesus levaria adiante a sua missão? O texto diz, Isaías apontou, Jesus confirmou. Como é que ele abre a sua declaração de missão? O Espírito do Senhor
está sobre mim. E de fato, nós vemos na cena do batismo de Jesus, o Espírito vindo em forma de pomba para capacitar o Senhor Jesus Cristo, para dar a Ele esta unção, a fim de que a sua missão então pudesse ser cumprida. Os evangelhos, as pregações, as cartas dão testemunho que verdadeiramente Jesus cumpriu essa profecia, como Ele mesmo afirmou. E eu acho que um texto que resume muito bem isso, nós poderíamos ver cada etapa em detalhes, levaríamos aqui o resto da semana, mas tem um texto que resume isso de maneira maravilhosa. Quando Pedro está ali na casa de Cornélio, em Atos 10, e ele diz assim: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, parêntese, entre as quais Isaías está, né? Senhor de todos, sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, Isaías se cumprindo, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Lembra dos oprimidos aqui, dos cegos, dos cativos? Por quê? Porque Deus estava com ele. Que resumo sensacional, né? Jesus fez o bem, porque ele foi ungido com o poder do Espírito Santo, andou por toda parte, curando os oprimidos do diabo, Deus estava com ele. Então, crianças, você pode completar aí, onde está pelo poder do, você já sabe o que tem que escrever na casinha ali embaixo, né? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, de forma gráfica, né, as crianças têm, e os pais já pegam carona aí, né, do lado. A missão de Jesus é anunciar o Evangelho a todos os perdidos, doentes, oprimidos e essas classes de pessoas, pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que você talvez já saiba de tudo isso, e eu quero relembrar algo importante nesta manhã, considerando o que nós estamos vendo há vários meses em Atos dos Apóstolos, domingo à noite. Como a missão da igreja se relaciona com a missão de Jesus e como a igreja cumpre esta missão. Lembram o que diz Atos capítulo 1, quando Lucas, o autor desse evangelho, começa a escrever Atos, que é a segunda parte, né, da sua grande narrativa. Ele diz que, olha, o Teófilo, lá no primeiro livro, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Teófilo, tire a sua conclusão. O que você vai ler a partir de agora é tudo que Jesus continua a fazer e a ensinar por meio da sua igreja. E quase que no mesmo fôlego, poucos versículos abaixo, ele nos diz como a igreja vai fazer isso. Atos 1:8. Vocês vão receber poder do alto. O mesmo Espírito que ungiu o Salvador, o mesmo Espírito que esteve com Jesus Cristo, é o Espírito que agora está com a igreja. E a missão é a mesma. Qual é a missão da igreja? É a missão de Cristo. Para quem? Para os mesmos que o Senhor Jesus veio. Como que a igreja vai cumprir esta missão? Da mesma forma que o nosso Senhor assim o fez, por meio da unção do poder do Espírito Santo. Então, crianças, faltou apenas um quadradinho aí na sua folha, né? O que você vai escrever nele? A missão da igreja. A missão da igreja. A missão de Jesus e a missão da igreja. Anunciar as boas novas a toda sorte de gente perdida, oprimida, enganada pelo diabo, os doentes, os perdidos, e isso não será feito sem que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do seu poder, cheios da sua graça, com o coração cheio do seu amor, para olharmos para estas vidas como vidas perdidas. Esta é a missão da igreja.
A igreja pode fazer muitas coisas além disso, mas se não fizer isso, não é igreja. É uma ONG espiritual, é um clube de interesses, é um local agradável para você se reunir e ouvir um cara falando, sei lá, meia hora, uma hora, e poxa, te dando aquela motivação para passar bem a semana. Isso você faz numa reunião de coaching, isso você faz num seminário de qualquer coisa aí da vida, mas igreja, nada mais, nada menos do que igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma proclamadora do Evangelho aos carentes de Deus, no poder do Espírito Santo. Se você já sabia disso, amém. Então vai e faça. Então vai e peça, suplique, dependa do Espírito. Abra os seus lábios, seja um instrumento nas mãos de Deus. Porque, meus irmãos, volta ao início do sermão. Há um ano atrás nos foi dado esta lembrança. Estas portas estão abertas para este tipo de gente. Essas portas estão abertas, sim, para que essas pessoas encontrem aqui um lugar saudável, de boa doutrina, de pessoas santas, mas para que elas encontrem aqui o seu Salvador, encontrem aqui o rompimento das suas cadeias por completo, a renovação da sua mente. E são tantos que na nossa era presente necessitam disso. Como por exemplo, neste bairro, você sabia que tem gente muito pobre neste bairro? Tão pobre que só tem dinheiro. É tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. Ela é pobre de alma, ela é pobre de amigos, ela é pobre de comunhão. Ela se cerca dos seus bens e continua vazia. Tem um monte de gente assim, morando nos condomínios fechados, dirigindo os seus carrões, paupérrimos, miseráveis, que acham que a sua renda os garante. São miseráveis. Você tem aqui ao nosso meio aqueles sobre quem já falamos em escola bíblica dominical, os refugiados da revolução de gênero, aqueles que são enganados por esse discurso do diabo. Você pode escolher ser homem, ser mulher, ser do meio, da direita, sei lá, das siglas todas. E que as estatísticas mostram que o índice de suicídio entre essa gente é estupidamente maior do que em qualquer outro grupo que você possa imaginar. Gente que foi criada por Deus homem e que acha que vai encontrar sua felicidade sendo mulher, e quando a realidade bate às portas, não tem para onde correr, porque seu próprio grupinho vai rejeitá-lo. Essas portas estão abertas para esses também. Essas portas estão abertas para aqueles cansados desse falso evangelho, dos shows gospel, os feridos por falsos pastores. Estamos cheios deles ao nosso redor. Estamos cheios de famílias totalmente desajustadas, crianças abandonadas dentro dos seus lares. A minha esposa, no ano passado, e durante muitos anos que ela trabalhou numa escola aqui perto, testemunhou isso, a quantidade de lares desfeitos, a quantidade de crianças com distúrbios cognitivos e de toda a ordem emocional, suicídio. O diabo tem feito a festa nessas famílias. Onde elas vão encontrar esperança, meus irmãos? Talvez batam na sua porta e você traga para essas portas. E sim, nós temos os oprimidos pelo diabo. Temos centros de invocação de Satanás enormes na nossa redondeza. Não precisam bater tambor e fazer todas aquelas coisas sujas e horrendas que nós sabemos que existem também. Tem uma aparência limpinha e digna, mas são oprimidos pelo diabo, oprimidos pela idolatria. Eles estão aí. E o desafio para nós como igreja, é relembrarmos isso. Essas pessoas precisam do Evangelho. E aqui estamos nós, clamando pelo poder de Deus para isso. Sabemos também, meus irmãos, que nenhum de nós está plenamente preparado
para esse desafio. Mas nós confiamos naquele que experimentou a natureza humana em tudo, com exceção do pecado. E mesmo assim, deu sua vida por nós. Ele foi ressuscitado, Deus o fez Senhor e Cristo. E Ele, antes de subir aos céus, prometeu: eu estarei com vocês, eu não deixarei vocês na mão, eu não deixarei vocês órfãos. Ele nos concede a autoridade que Ele mesmo tem hoje sobre céus e terra, que nos é dada por meio do Espírito Santo. Se você crê nisso nesta manhã, deixe-se encher pelo Espírito, peça isso a Ele, peça isso a Ele. Meus irmãos, este é um lugar muito confortável, muito agradável, mas de vez em quando Deus tem que nos tirar do conforto, para a gente lembrar dessas coisas, e saber que sim, estas portas estão abertas para a gente que vai nos incomodar, vai dar trabalho, mas que precisa do Evangelho de Jesus Cristo. E talvez você seja uma dessas pessoas nessa manhã. Talvez você esteja aqui ferido, cansado, oprimido, aflito. E Jesus quer quebrar estas cadeias, quer perdoar o seu pecado, quer receber você na sua família. Como eu disse no início, há um ano atrás Deus nos lembrou disso. E eu espero que nós possamos dizer, como Jesus disse ao final desse texto: hoje está se cumprindo esta palavra. Essa é a minha oração. Senhor, que hoje se cumpra esta palavra, a palavra que o Senhor nos deu um ano atrás, a palavra que é bíblica, que hoje se cumpra esta palavra na vida desta igreja. Você pode dizer amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Tua palavra nos desafia, nos fere, mas também abre os nossos olhos. Senhor, que possamos, na unção, na direção, no poder do Espírito, sermos um veículo de bênção, de graça, de salvação, para tantas vidas ao nosso redor, vidas oprimidas, enganadas, dilaceradas. Que estas portas estejam abertas e que nós estejamos preparados para receber aqueles que o Senhor enviar até nós. Prepara-nos, ó Deus, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Que jamais nos contentemos com o conforto, jamais, Senhor, possamos baixar a nossa guarda, que o discernimento espiritual, Senhor, venha sobre nós, abra os nossos olhos, ó Deus, para vermos esta realidade ao nosso redor, especialmente aqui, Senhor, um bairro abastado, aparentemente realizado, feliz. Abre os nossos olhos para vermos aqueles que caminham em trevas, e que no poder do alto, o mesmo poder, a mesma unção esteve sobre o nosso Salvador, quando aqui caminhou, quando aqui operou seus milagres, esteja sobre cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.